Amados irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós para o dia de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 30, 31 e 32, que dizem o seguinte: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vivemos em um tempo em que muitos valorizam aquilo que é grande, aquilo que é visível, aquilo que é impressionante, não é verdade? As pessoas hoje querem resultados rápidos, querem crescimento imediato, querem um reconhecimento instantâneo. Mas o reino de Deus, ele funciona de uma maneira diferente. Jesus, ele pega algo extremamente pequeno, no caso um grão de mostarda, e usa para ensinar uma verdade poderosa referente ao reino de Deus. Ele ensina que Deus começa grandes obras através de pequenos começos. Glória a Deus. Queridos, a semente, o grão de mostarda, parecia insignificante, pequena, quase invisível, mas dentro dela existia um potencial gigantesco. Assim também acontece conosco. Há pessoas que olham para si mesmas e pensam: eu sou pequeno demais, eu não tenho capacidade, minha fé é pequena, a minha oração parece fraca, o meu ministério é bem simples. Mas, queridos, Deus, ele é especialista em usar pequenos começos para realizar grandes obras. Glória a Deus. Jesus, ele diz nessa parábola que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Isso nos ensina que muitas vezes Deus começa de forma discreta. Grandes milagres frequentemente começam com uma oração silenciosa, começam com um passo de fé, começam com uma decisão de arrependimento, ou até mesmo com uma pequena semente plantada no coração. O problema, queridos, é que muitos desprezam os pequenos começos, e aí que está o erro. Vivemos em uma geração que valoriza palco, valoriza holofotes, valoriza números e valoriza aparência. Mas, queridos, Deus trabalha profundamente no secreto. Como exemplo, nós temos Davi, que começou cuidando de ovelhas e se tornou rei de Israel. Como exemplo, nós temos José, que começou em um poço, em uma prisão, e se tornou governador do Egito. Como exemplo, nós temos Moisés, que começou no deserto e que libertou seu povo lá do Egito. E nós temos também Pedro, o apóstolo Pedro, que ele começou como um simples pescador, e Jesus fez dele um pescador de homens, um grande apóstolo. E Jesus, queridos, o que dizer de Jesus? Jesus que nasceu em uma manjedoura. Amados, isso nos mostra que o céu, ele não despreza pequenos começos. Às vezes aquilo que parece insignificante aos homens está carregado do propósito de Deus. A semente, vale ressaltar que ela não cresce instantaneamente. Existe um tempo necessário, existe uma profundidade, existe um desenvolvimento e um amadurecimento que se fazem necessários.
Muitos querem, queridos, hoje em dia, crescer sem processo. Muitos querem promessa sem perseverança. Muitos querem vitória sem luta. Muitos querem colher sem plantar. Mas, queridos, Deus trabalha no tempo certo. E é necessário que nós compreendamos isso. A semente, ela fica lá, escondida debaixo da terra, antes que a planta ela surja por cima do solo. E isso é poderoso, porque existem fases em que parece que nada está acontecendo. Mas, queridos, Deus está trabalhando nas raízes. Glória a Deus. Queridos, um homem, diz uma história, que ele plantou uma árvore e diariamente ia até o terreno observar o crescimento. E durante semanas ele ia até lá, olhava e nada. Ele pensou em desistir. Mas, queridos, um agricultor experiente, ele disse: o fato de você não enxergar nada acontecer não significa que a semente esteja morta. As raízes, elas estão crescendo primeiro. E meses depois, aquela árvore começou a surgir e se tornou forte. Assim também, amados irmãos, é a nossa vida espiritual. Há orações que parecem demoradas, há promessas que parecem silenciosas, mas, queridos, Deus continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver absolutamente nada. Jesus disse que o grão de mostarda cresce e se torna maior das hortaliças. Isso revela o poder do crescimento que vem de Deus. Quando Deus sopra algo, amados irmãos, sopra sobre algo pequeno, algo insignificante. O fraco, ele se fortalece. O improvável, ele prospera. O desacreditado vence. O pequeno, ele se torna referência. Glória a Deus, aleluia. Queridos, talvez pessoas tenham desprezado você, devido à sua origem, devido à sua condição, devido à sua simplicidade ou até mesmo limitações. Mas Deus, Ele escolhe não baseado em aparência humana. Ele enxerga, queridos, o nosso potencial, apesar das fraquezas que em nós haja. E é muito importante que nós compreendamos isso. Imagine, queridos, uma pequena nascente de água na montanha. No começo parece insignificante, mas que continua fluindo e fluindo e transforma-se em um grande rio que alcança e alimenta e supre cidades inteiras. Assim também acontece com uma vida cheia de Deus. Uma pequena decisão de obediência hoje pode gerar impactos eternos amanhã. Glória a Deus. Jesus diz também, queridos, nessa parábola, que as aves, elas fazem ninhos à sombra da árvore. E isso significa que o crescimento espiritual nunca é apenas sobre nós. Quando Deus nos faz crescer, vidas são alcançadas, famílias são restauradas, pessoas encontram abrigo e outros são fortalecidos pela nossa fé. Uma vida, amados irmãos, transformada se torna em um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Deus, Ele não quer apenas que nós cresçamos espiritualmente. Ele quer que o nosso crescimento produza sombra para pessoas que se encontram cansadas, que nós possamos também suprir alimento para aquelas pessoas que se encontram famintas espiritualmente. Queridos, o reino, ele cresce para gerar vida. Por isso é muito importante que nós
possamos cultivar em nós o grão de mostarda espiritual. E o que é necessário que nós façamos para que nós possamos cultivar o grão de mostarda espiritual em nós? Em primeiro lugar, não despreze pequenos começos. Grandes obras nascem de pequenas sementes. É importante que a gente compreenda isso. Em segundo lugar, persevere no processo, não desista. Mesmo sem enxergar resultados imediatos, continue firme, não pare. Em terceiro lugar, alimente sua fé diariamente, dia após dia, através da palavra de Deus, de oração, da comunhão. Tudo isso fortalece as nossas raízes espirituais. Em quarto lugar, confie no tempo de Deus. O crescimento verdadeiro acontece no tempo certo. E em quinto lugar, permita que sua vida abençoe outras pessoas. O seu testemunho pode se tornar abrigo para alguém. Glória a Deus. A parábola do grão de mostarda, queridos, ela nos ensina que o que parece pequeno hoje pode se tornar algo poderoso nas mãos de Deus. Talvez sua fé hoje, por algum motivo, ela seja pequena. Talvez o seu ministério hoje não esteja avançando como você gostaria. Ou talvez você esteja começando apenas o seu ministério. Talvez suas forças pareçam bem limitadas. Mas, queridos, Deus não precisa da grandeza humana para realizar coisas extraordinárias. Ele apenas procura corações disponíveis em nós. O reino de Deus, ele continua crescendo. Ele continua crescendo silenciosamente, profundamente e poderosamente. E aquilo que hoje parece apenas uma semente, pode amanhã se tornar uma árvore que glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Guarde essa palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, que neste momento nos colocamos diante da tua presença. Pai, neste momento de oração, eu peço a Ti, Pai, juntamente com os Teus filhinhos, que o Senhor fortaleça a nossa fé quando tudo parecer pequeno, quando tudo parecer instável. Senhor, nos ensine a confiar no Teu processo, nos ensine a confiar no Teu tempo, que nós possamos descansar em Ti, Senhor, que nós jamais desprezemos os pequenos começos, Pai, do Senhor em nossas vidas. Pai, faça crescer em cada um de nós a nossa fé, faça crescer a nossa comunhão, o nosso amor, a nossa obediência e o nosso compromisso contigo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que onde houver desânimo, meu Deus, que o Senhor gera perseverança em cada um de nós. Pai, que onde houver, meu Pai querido, Pai amado, fraqueza, que o Senhor derrame fortalecimento em cada um de nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que as nossas vidas, Pai, elas cresçam de maneira saudável e produzam, Pai, abrigo, esperança e bênção para outras pessoas necessitadas de Ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor plantou em cada um de nós venha florescer, Pai, para a honra e glória do Teu santo e divino nome. Eu peço a Ti que o Senhor visita cada um que ouve a nossa programação neste momento. Fortaleça cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que cada um possa dar um passo concreto em sua direção. É o que humildemente te peço neste momento de oração e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.